Ei, muito feliz, né, por poder ministrar aqui. Me sinto aí privilegiado. Claro, essa parte de geografia eu não vou falar não, viu, pastor Miro? Mas, como o senhor tem uma bagagem boa aí, fica à vontade. A gente pode intercalar aqui, o senhor pode falar também. A parte de geografia bíblica nós estudamos, eu confesso que eu fiquei fã, eu fiquei interessado na época, no módulo específico de geografia bíblica, foi bênção. Mas tem que ficar revisando, relembrando. O meu forte não é geografia não, viu? O meu forte não é geografia não. Sem dúvida é importantíssimo, né, nós sabermos assim, alguns detalhes, principalmente da história da geografia. Porque o agir de Deus não é de maneira isolada. Tudo tem um contexto, tudo tem um propósito. Então, realmente, é importante sabermos. Fala, pastor Miro. Uhum. Uhum. É relíquia e é importante, vai contribuir, vai mexer, né? Realmente vai mexer, vai fortalecer a nossa fé, vai fortalecer a base, os fundamentos. Então é isso, irmãos. Aqui nós vamos seguir um pouco, falando sobre a igreja do deserto. Mais uma vez eu agradeço a Deus, agradeço aí o pastor Walter, agradeço os irmãos que estão aqui. É muito bom, tá, ver os irmãos aqui. Glória a Deus, todo mundo que já está com a gente, obrigado mesmo. Porque eu imaginando aqui, né, nesse momento mais crítico que nós vivemos muitos dias, aí tinha só uma pessoa aqui falando, Eliabe ali conduzindo a live, e alguém aqui falando para a câmera, nossa, é difícil demais. Então os irmãos foram chegando, a gente fica mais feliz, fica um pouco mais animadinho, e Deus alegra também com isso. Vamos seguir um pouco com esse tema da igreja do deserto. Os irmãos vão fazendo a contribuição, o pastor Walter passou para mim um esboço assim também, eu já tinha encaminhado um pouco, e a gente também foi fazendo algumas colocações. Eu quero primeiro avisar aqui, né, refletir com a igreja, que a igreja do deserto, a primeira vez que o pastor Walter deu introdução nesse estudo, claro que a igreja faz referência aos nossos pioneiros da igreja, aos primórdios da igreja, quem realmente começou a igreja aqui na terra, quem fez história, quem marcou e foi tremendamente usado por Deus. Isso é fato. Mas a gente não pode deixar de entender que isso é uma reflexão para nós, tá? Que a palavra de Deus ela se renova. Então, do jeito que Deus usou ali os servos dele naquela época, ali como foi citado aqui naquele primeiro estudo que o pastor Walter passou, também nós temos que entender que Deus usa os servos dele hoje da mesma forma. Tá? Da mesma forma, Deus continua trabalhando, então acaba sendo para a gente uma referência. Mas a gente vai precisar entender que a mensagem, a palavra do Senhor está falando para nós. Que a palavra do Senhor se renova. E aí a palavra de Deus é assim. Se nós falarmos da história e não conseguir contextualizar para o nosso dia a dia, então ficou faltando algo para cumprir o propósito. Então a gente precisa entender que a palavra de Deus ela se renova, então ela está contextualizada para nós hoje também. Então João Batista ali que foi o maior entre os homens nascidos de mulher, o maior aqui, Jesus mesmo cita que João Batista foi aqui quem preparou o caminho para ele. A palavra de Deus diz, então tem grandes homens que nos inspiraram, que continuam nos inspirando, e a palavra de Deus fala diretamente para nós hoje também. Então, algumas considerações iniciais, aí no decorrer aqui o pastor Walter vai perceber que eu fui fazendo algumas colocações que ele já tinha mandado, que eu já tinha feito antes também. Primeiramente que nós temos que entender e relembrar, igreja, que o deserto é um lugar de crescimento. Tá? O deserto é um lugar de fortalecimento.
e um lugar de aperfeiçoamento dos que perseveram em Cristo. Olha só, né? Crescimento, fortalecimento e aperfeiçoamento daqueles que perseveram em Cristo. Quantos de nós não temos aqui inúmeras contrariedades, né? Quantos de nós não temos inúmeras contrariedades, desgastes, contratempos, mas somos perseverantes? Então, se nós perseverarmos, temos que ter o discernimento que nós estamos passando pelo deserto. Olha a tribulação, olha a dificuldade, vejam as aflições. Eu sei que falar sem estar passando na pele não é a mesma coisa, sem estar sentindo na pele não é a mesma coisa, mas o Espírito Santo sabe perfeitamente o que você está passando. Né? Eu não sei, eu posso falar aqui para o fulano, para o ciclano, mas eu não entendo o que está passando no coração dele, mas o Espírito Santo sabe. É um deserto? Por que é um deserto? Dificuldades, aflições, tribulações, contrariedades das mais variadas possíveis. E aí? Mas se você permanecer, se você perseverar, você está crescendo. Você está fortalecendo, a sua raiz está crescendo para baixo. Então, com isso, você está mais fortalecido para as próximas tempestades que virão. Não, reflitam comigo, né, que realmente o deserto é lugar da gente crescer, fortalecer e aperfeiçoar. Por quê? Porque lá é pauleira. Tá? Lá não é o ar-condicionado, lá não é a poltrona confortável, lá não é um carro zero, não. Então lá não tem conforto, inclusive foi até citado aqui na outra fase que o pastor Walter falou. Então, se a gente tiver ciência disso, igreja, nós passando pelas tribulações, permaneça, persevere, porque você está crescendo as raízes. E se você cresce as raízes, não é qualquer ventinho que vai derrubar. E a igreja, né? A igreja é a nossa casa quer dizer nós, como igreja, nós somos o quê? Alicerçados na rocha, então a rocha não tem moleza. Fala, pastor. Só somando aí, vamos lembrar aí de Moisés, em Êxodo 35:15, Moisés reivindica a Deus: sem a tua presença não subiremos. Uhum. Essa presença aqui é o companheirismo de Deus para a nossa vida. Sem o companheirismo de Deus, sem a presença de Deus, nós não damos conta em prosseguir em aspecto nenhum. O mundo lá fora não é revelado o que é revelado a nós. É isso mesmo. Porque eles, né, não atentam para isso. Moisés clamou, porque uma extrema dificuldade no deserto. Uhum. Né, foram 40 anos, 42 acampamentos, em círculo. E a presença do Senhor, né, no deserto ali, a Moisés, ele indagou: sem a tua presença não subiremos, Senhor. Porque sem Deus, né? É verdade. Então a igreja, essa igreja primitiva, ela precisa da presença de Deus, que é essa comparação que nós estamos falando da igreja do deserto, veio através de João Batista, é uma soma hoje para nós contextualizar, igual você falou, para a vida diária. Uhum. Porque nós somos a igreja, tá, irmãos? A igreja não é essas quatro paredes, esse templo. Nós somos a igreja. Então, todos os ensinamentos da palavra é para nós. É claro que tem um monte de orientação, nós temos várias recomendações do próprio apóstolo Paulo para a organização da instituição também, para um bom andamento da obra. Onde reúne pessoas, tem que ter organização, tem que ter liderança, tem que ter realmente uma sistematização, tem que ter normas. Então, a instituição também, mas a igreja somos nós e realmente fala para nós diretamente. Se você realmente deseja crescer, então saiba que enfrentará desertos. Quem de nós aqui não estamos, né, almejando o crescimento? Crescer na graça, crescer no conhecimento, crescer na intimidade com Deus, tá? Crescer na ousadia para realmente fazer a obra de Deus com ousadia. Quem nós não desejamos crescer? Todos nós que estamos aqui nesse momento, desejamos algo, e que seja crescer na graça e no conhecimento. Então, temos que ter ciência que a gente vai passar por deserto.
Nem sempre, né? Não é o tempo todo. Vamos encarar o deserto? O deserto, a gente vai passar por uns momentos mais tranquilos, que é, de repente, sei lá, eu estou pensando aqui, quando começa a escurecer, vai ficar uma temperatura mais agradável, então até parece que está bom, até parece que vai fluir, que vai caminhar tranquilo. Daqui a pouco está gelado. Quando chega na virada do dia, aquele sol escaldante terrível, então a gente tem que entender que são altos e baixos. Se a gente começar aqui a navegar no mar, daqui a pouco está tranquilo, mas de uma hora para outra a coisa pode virar um reboliço tremendo. Então, é fato que nós enfrentaremos desertos. Porque eu quero crescer no Senhor. Então, se nós queremos crescer, é certeza que a gente vai enfrentar desertos. E aí? Aí você quer enfrentar a tribulação? Claro que não, mas nós vamos enfrentar a tribulação. Tá? Porque o Senhor Jesus disse que nós realmente vamos enfrentar tribulações. Quer falar, irmão? É. Uhum. É. Uhum. 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 Cada um tem o seu deserto, é verdade. E a gente não sabe, mas o Espírito Santo sabe no íntimo, é verdade. Tem pessoas que estão ao nosso redor que estão precisando de um socorro extremo, né? Quando a gente fica sabendo de poucas coisas, no detalhes assim da vida da pessoa, bem por alto, você fica de cair o queixo. Aí você fala assim, pensei que eu estava com dificuldade. Então a gente deve orar, deve escutar o nosso irmão, nós devemos realmente tomar as dores. Igreja, o que eu aprendi aqui, que eu não esqueço, que eu não deixo de levar para a minha lição de vida com o pastor Júnior, é que nós realmente devemos preocupar com a vida do outro. Porque a gente quer seguir a nossa vida mesmo sozinho, nós queremos seguir a nossa vida independente, sem muito desgaste, mas nós devemos preocupar com a vida do outro. Nós precisamos preocupar mais com alguns detalhes que estão deixando passar batido. Nós devemos preocupar mais em orar, em perguntar como que o irmão está, e esclarecer um problema. Por quê? Porque nós estamos deixando passar as coisas e as pessoas entristecendo, enfraquecendo no seu deserto ali sozinho. A igreja do deserto não precisa temer. Nós, nas nossas dificuldades, igreja, nós não precisamos temer. Por que nós não precisamos temer? Porque o salmista fala, lá no Salmo 23, versículo 4, ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não temerei medo de nada, não terei medo de nada, pois tu, Senhor, estás comigo, tu me proteges e me diriges. Irmãos, olha a mensagem que o Senhor nos dá, que a palavra do Senhor nos revela. Nós não precisamos temer. E por que nós tememos então, igreja? Por que nós tememos então? Então está faltando mais descansar no Senhor, está faltando mais entregar para o Senhor o nosso dia a dia, está faltando realmente confiar nele de todo o nosso coração. Ou pelo menos nos esforçar para confiar. A igreja não precisa temer, porque a igreja é do Senhor. Se nós somos o corpo do Senhor, Ele zela pelo seu corpo. Então nós não temos o que temer. Pensa comigo, se a igreja, se a polícia, por exemplo, oferece proteção para você, suponha hipoteticamente que você passou por um contratempo lá e de repente você pede proteção para a polícia. Se ficar uma viatura na porta da sua casa 24 horas, pelo menos uma semana, você fica mais tranquilo para poder dormir, para poder sair lá no portão? Eu ficaria. Eu acho que todo mundo fica.
Se você tem carro blindado, cerca elétrica, câmera de vigilância, segurança eletrônica monitorada, isso são coisas que podem nos tranquilizar. Eu admito que pode nos tranquilizar. O que a gente fica tranquilo, igreja? Quando a gente está monitorando as coisas. Se você tiver de olho, você fica mais tranquilo. O próprio Jesus falou, né, que se o pai de família soubesse que hora que viria o ladrão, ele ficava na espreita. Quer dizer o seguinte, que ele ficaria ali, sei lá, com uma arma, ficaria preparado para quando o cara viesse. Se eu estiver vigiando, acordado, eu dou um pouco mais de segurança para a minha família, mais de tranquilidade. Agora imagina, igreja, a palavra do Senhor nos garante que Ele nos protegerá. Então está muito além da segurança armada, da segurança monitorada, da segurança eletrônica, câmera, carro blindado, polícia, está muito além disso. E a gente coloca o nosso coração nas coisas materiais, e quando tem aqui alguém vigiando a porta ali, eu fico mais tranquilo, porque precisa da nossa prudência, isso é verdade, mas o Senhor nos promete a proteção. Então lá, a igreja do deserto, ali os nossos precursores que ralaram, que realmente sofreram, pagaram um preço, eles foram realmente descansando no Senhor. Por que caminhou? Porque descansou no Senhor. Eu preciso entender que a minha força não vai me fazer vencer. Eu preciso entender que a minha força própria, o meu conhecimento, a minha inteligência, não vai me ajudar a chegar a lugar algum. Descansar no Senhor, é Ele que me carrega nas mãos, nos braços. Então, dessa forma, eu vou caminhando. A igreja do deserto precisa ter ciência que ela será aprovada. Tá? O pastor mandou um texto, ele está aqui em Tiago 1,12, que eu já tinha selecionado. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Qual de nós aqui, né, não estamos aqui com amor pelo Pai? Nós amamos ao Senhor. Então a palavra de Deus fala que bem-aventurado o homem que suporta a provação. Não está falando, igreja, que bem-aventurado é aquele que aceita a provação. Bem-aventurado é aquele que passa pela aprovação. Bem-aventurado é aquele que desvia da aprovação, não. Bem-aventurado é aquele que suporta a aprovação. Tiago 1,12. Se eu sou bem-aventurado, eu tenho que estar ciente que eu vou passar pela aprovação. O detalhe é que eu não estarei sozinho passando pela aprovação. Eu posso decepcionar A ou B, eu posso falar coisa que vai contrariar. Mas o Senhor não decepciona, Ele estará com você na provação. Interessante, pastor Arápio, Jesus passou por isso. O exemplo, caso que Jesus congregava na igreja do deserto. Né? Então, Jesus passou por isso aí, ó. Por isso essa referência de Tiago aí. Isso mesmo, fala, irmã Celestina. Não? Inclusive, né, um dos textos aqui do Tiago 1 mesmo, capítulo 1, versículo 2 até o 4 e o versículo 13. São alguns trechos que o pastor Walter me mandado aqui no esboço. O homem que suporta a provação é bem-aventurado, como disse aqui, né, em Tiago 1,12, tendo aí uma chance de desenvolver virtudes espirituais indispensáveis para a vida cristã. Como eu já falei, igreja, nós estaremos crescendo, fortalecendo a nossa raiz quando passa pela provação. Isso significa que nós vamos desenvolver virtudes, vão aparecer em nós virtudes que são indispensáveis para a vida cristã. Vale a pena. Pastor Abs. Sim. Olha só o que diz em Oséias, capítulo 9, versículo 10. Ele compara o povo de Israel como uvas no deserto e compara também como figo no temporão. E ele diz assim, né, ele diz que como uvas no deserto achei a Israel, como a fruta temporã da figueira, em seu princípio vi os vossos pais. E aí o que ele diz a explicação? Ele diz que as uvas no deserto e os figos temporão são os mais refrescantes e saborosos para o viajante. Ou seja, mesmo com a dor, quando ele sai do deserto, ele se torna o melhor da terra. Olha só, Tiago 1,2. Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações. Olha só, Joel, já pensou a gente ficar feliz porque caiu
Porque caiu em provação, igreja. Porque fomos provados. É interessante, pastor Abas, que são várias, né? Exatamente, em várias tentações. Já dá dicas. São várias. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Eu vou falar sobre o próximo tópico aqui. A prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. É pesado, igreja, que eu não posso faltar em coisa alguma. Tem um comentário aqui, pastor, desse versículo aí, esse capítulo 1 de Tiago, só somando aí, ó, vai citar aí sobre a razão de descontrole. Presta atenção, olha só. O descontrole emocional é um poder arrasador que penetra na alma com o objetivo de dominar nossas atitudes e palavras. Como podemos dominar forças que operam nas circunstâncias ao nosso redor se não conseguimos controlar as que estão em nós? Antes de dar um passo para fora, devemos dar 10 para dentro. À medida que controlo o meu interior, torno-me capaz de controlar também o que me oprime por fora. Isso é no pão de cada dia. É muito interessante. Aqui falou sobre a temperança também. A igreja do deserto, ela é paciente. Tá? Os nossos irmãos que passaram por tribulações, por dificuldades, que nos inspiram, que levaram o ID do Senhor, eles foram pacientes. Os vitoriosos foram pacientes. Romanos 5, do 3 ao 5, ó, pelo qual, vou ler aqui, ó. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Ou então quer dizer que para eu ter paciência, eu tenho que passar por tribulação. É porque a paciência é assim, né? Deus não vai colocar uma gotinha de paciência na minha vida e pronto, agora eu tenho paciência. Deus vai me proporcionar condições de fortalecer, de construir essa paciência em mim. E como que vai produzir a paciência, igreja? Passando por tribulações. E a paciência produz a experiência, e a experiência a esperança. Com paciência, com amor, com calma, entendendo as diferenças, respeitando as diferenças, acolhendo o próximo, ouvindo o próximo, perdoando o próximo, nós estamos sendo longânimos. Nós temos que ser tardio em irar, nós temos que demorar para poder explodir. Então, com isso, a gente está adquirindo experiência. E aí, com a experiência, a esperança. Esperança de quê? Esperança da vida eterna, esperança da mudança, esperança do novo homem. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Igreja, a esperança não traz confusão. Lendo aqui na versão que eu prefiro, né, que eu sempre dou ênfase nela, olha só, esses mesmos versículos, Romanos 5, do 3 ao 5. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. É brabo, igreja, falar que tem que alegrar no sofrimento. Eu tenho que aprender então, porque eu não estou nessa vibe ainda não. O sofrimento é difícil. Mas uma coisa eu aprendi na minha vida, que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. É claro, né, que daqui um dia alguém vai estar falando que essa letra desse hino tem algum significado diferente aí. Mas para nós que temos a essência da palavra do Senhor, essa canção divinamente inspirada fala que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. O salmista, quantas experiências magníficas ele não relata e nos fortalece. E ele passou por provações extremas, o salmista Davi. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria esperança. E essa esperança não nos deixa decepcionados. Na outra versão falava que a esperança não traz confusão. E a esperança não nos deixa decepcionados. Por quê? Porque eu vou decepcionar alguém. Infelizmente vai acontecer. Por alguma palavra, por alguma atitude. Mas assim, a esperança em Deus, a esperança no meu propósito, a esperança no que Deus tem para mim, não me decepciona. Que eu falo assim, não, realmente Deus tem mais. Realmente eu sou mais do que isso. Pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu.
que realmente uma palavra que me marcou esses dias que o Eliabe falou para mim, foi isso. Nós somos mais do que isso. Nós somos mais do que isso. Então, eu vou falar assim, né? Nossa, cara, mas que contrariedade. Mas eu tenho esperança em algo muito maior. Então, eu vou deixar para lá. Isso é pouco, isso é insignificante. Porque a esperança não nos deixa decepcionados. A igreja do deserto espera com paciência, né? Que nós estamos falando que a igreja tem que ter paciência, e por isso alcança a promessa. Vamos ver lá em Hebreus 6,15, igreja, tá aqui. 6,15. Olha só. Fala assim, ó. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Vou ler de novo. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Será que a gente precisa realmente se espelhar nisso aqui? Claro que sim, igreja. Abraão teve paciência e por isso recebeu o que Deus havia prometido. Quem de nós não temos uma promessa de Deus, igreja? Todos nós aqui, todos nós sem exceção. Então a igreja ela espera com paciência, não espera no partido, não espera no fulano, não espera na economia, espera no Senhor. Porque Abraão, o pai da fé, o pai de multidões, o amigo de Deus, ele recebeu a promessa porque esperou com paciência. Então, convido a igreja para refletir a respeito disso, que a gente possa ter paciência, porque o Senhor tem grandiosíssimas promessas para nós. Acho que eu falei uma palavra errada. Então, Deus tem grandes promessas para nós e a gente deve esperar com paciência. Para quê, igreja? Para não perder a promessa. Pastor Abson, olha o versículo 19 desse capítulo 6 aí. Eu gosto muito desse versículo, me fez lembrar. Coloca aí na tela por nós aí, para a gente aí, por favor. Hebreus 6,19. Capítulo 6 e versículo 19. A esperança é a âncora. Esse versículo é muito, assim, profético para a nossa vida, sabia? Olha lá. Ó. A qual temos, essa esperança é para nós a âncora da alma, segura e firme, que entra no lugar interior, além do véu. Forte, igreja. Nós temos muitas promessas. Assim, quem de nós não almeja, né, igreja? Não almeja, assim, um crescimento, uma coisa material, um bem financeiro, ou um revestimento de poder, ser usado pelo Senhor, tá? Quem de nós não almeja? Então, a gente deve ser paciente. Tá? Todos nós aqui temos ciência, temos certeza de que para crescer precisa passar por provação. Entenda que você, passando por provação, você está sendo provado para ser aprovado, porque você que está na dependência de Deus, você realmente se entrega para isso. A igreja precisa de ter fé. A igreja do deserto, a igreja viveu pela fé. Viveu pela fé. Aqui em Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha só. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Está vendo só? Eu preciso crer que Deus é galardoador de quem o busca, de que Deus existe, de que Deus é realmente poderoso para fazer muito além do que eu imagino. A igreja viveu pela fé. Então, se a gente ficar assim, por qualquer auê, nós estivermos abalados, e entristecidos e desanimados e assim, muitas vezes preocupados com o que está acontecendo lá fora, nós não estamos vivendo pela fé. A fé não é, como eu falei agora há pouco, né? Não é em A ou B, não é na economia, não, a fé é no Senhor. Mesmo porque a palavra de Deus nos diz que se eu não tiver fé, eu não vou agradar a Deus, igreja, e eu quero agradar a Deus. Tá? Olha só, quem se agrada se alguém que não confia, quem se agrada de alguém que não confia nele? Por exemplo,
tem alguém que não confia em mim, tem alguém que não gosta de me ver falando. Eu fico incomodado de falar para aquela pessoa. Na minha profissão atualmente, aí eu estou lá dando um sermão, por exemplo, nos alunos. De repente eu olho para a cara de alguns, eles estão fazendo caras e bocas, como diz a Leandra. Aí quando eu vejo aquela reação deles, rapidinho eu corto, porque eu falo assim, não, já estou falando demais, então já não está valendo, não está fazendo ele refletir, então eu vou parar. Não sei se os irmãos são assim, mas se você começa a falar para uma pessoa, a pessoa começa a desfazer do que você está falando, então você tem que se tocar. Aí você fala, não, deixa eu parar, deixa eu contornar, deixa eu mudar de assunto, deixa eu dar bom dia, deixa eu cuidar da minha obrigação. Porque se a pessoa não bota fé, não deposita as fichas dela em você, então você não tem que ficar gastando as fichas com ela. Tá? Então, muitas vezes eu vou falar ali para a pessoa, eu me sinto ignorado, que eu falo assim, é isso mesmo, cara. Bom dia, vamos seguir. Por quê? Não vou ser grosseiro, mas eu vou cortar o papo naquele momento. Eu não vou estender o assunto, né? Então não vou investir meu tempo nessa pessoa. Agora, pensa bem, eu sempre gosto de fazer essa reflexão, nós como seres humanos, cheios de imperfeições, cheios de arrogância, prepotência, pensando no eu mesmo, sem olhar para o meu próximo, sem tomar as dores do meu próximo, sem entender as dificuldades do meu próximo, sem amar de verdade, que Deus não agrada disso. Pensa comigo, eu sinto incomodado, imagina, né, o que Deus não está sentindo se a pessoa não tem fé nele. É por isso que a gente reflete que sem fé não agrada a Deus. Eu, cheio de imperfeições, né, me sinto constrangido, me sinto incomodado quando a pessoa não está se agradando, por exemplo, de me ouvir falar. Não vou falar de chamar a atenção, porque chamar a atenção realmente é difícil. Quer dizer, ser chamado a atenção é difícil. Mas imagina Deus, igreja. Devemos ter fé. Mas não é fé só da boca para fora. É fé de descansar no Senhor e realmente deixar Ele conduzir. A igreja do deserto, ela louva ao Senhor pelo que Ele é, sem querer nada em troca. Nós somos privilegiados em poder servir ao Senhor. Não estou lembrado da referência agora, eu acho que é em Colossenses. Nós somos privilegiados, igreja, em poder servir ao Senhor. Porque muitas pessoas não estão nessa condição, e não é porque assim, não é porque Deus não quer amar, não quer salvar, mas é porque a pessoa não se dispõe. Nós somos privilegiados, então nós servimos ao Senhor por amor, nós servimos ao Senhor porque Ele nos amou muito de uma maneira tão inexplicável, que o mínimo que eu posso fazer, um mínimo de verdade, um mínimo mesmo, é servir ao Senhor. Tá? Então a igreja do deserto louva ao Senhor e adora ao Senhor pelo que Ele é, não visa nada em troca. Eu estou pensando, por exemplo, né, num filho. O filho, se o pai conseguir colocar essa cultura no coração, na cabeça do filho, ele não vai preocupar, por exemplo, em varrer uma casa porque o pai vai dar um dinheirinho, uma mesada para ele. Vai preocupar em varrer a casa para não deixar o pai contrariado. Né? Porque eu, por exemplo, lá em casa, falo com as minhas filhas assim, tem que varrer essa casa, tá? Aí minha esposa está cuidando da minha sogra lá em Umas. Se ela chegar, a casa não tiver varrido, o pau quebra, sobra até para mim. Aí eu falo assim para as meninas, sua mãe vai chegar amanhã, tem que dar uma geral na casa. Mas assim, igreja, houve um tempo que a gente pressionou mais. Hoje, o que eu sinto uma alegria inexplicável, o coração quase explode de alegria, é ver um filho fazer uma coisa para poder ver o pai alegre. Não é nem porque vai receber uma mesada, vai ter um passeio, vai comprar um livro para ele ou vai ganhar um celular. E é isso que Deus quer de nós. Já pensou eu servir a Deus porque só para agradar a Ele? Só não. Pelo amor, pela alegria, pela satisfação de ver os olhos dele brilhando, alegre com a minha atitude. É isso mesmo, eu acho que é Jeremias. Eu esqueci o versículo, eu li ele hoje mesmo. Porque Deus alegre com a gente, igreja, nós estamos fortes.
Por quê? Porque a gente recebe isso do Senhor, a gente sente isso do Senhor. O pai alegre com o filho, tá? O filho se fortalece, porque o filho vê o brilho nos olhos do pai e fala assim, não, meu pai alegrou com isso, eu acho que eu vou fazer de novo. Meu pai gostou que eu fizesse o tomate picado daquele jeito, então amanhã eu vou fazer de novo. Muitas coisas que eu falo aqui é porque acontece comigo, viu, igreja? E a gente fica transbordando de alegria com coisas muito simples. Mas Deus está nas coisas simples também. Inclusive, Deus usa as coisas simples para confundir as sábias. Isso mesmo. Tá, igreja? Então, não vise cargo, não vise fama, não vise reconhecimento, não vise exaltação. Não, vise agradar ao Senhor. Adoremos ao Senhor pelo que Ele é, assim como fez João Batista. João Batista, quando fala que ele não era digno nem de carregar as sandálias de Jesus, olha só a profundidade dessa expressão. Não foi por hipocrisia, falou do fundo do coração. Eu não sou digno de carregar as sandálias dele. Reconhecimento. Então vamos adorar a Deus, assim como os nossos irmãos na igreja primitiva adoraram ao Senhor, sem se preocupar com algo a receber. Adorar a Deus e servir por amor, né? Então, eu imagino que os irmãos se sentem bem, por exemplo, né? Servindo uma autoridade, né? A gente sente uma sensação boa, assim, de servir uma autoridade, uma celebridade, de ser útil, tá? E se essa autoridade realmente perceber que eu estou servindo a ela sem nenhum interesse? Porque eu vou falar a verdade. Se eu for ajudar um político, eu vou falar para ele que eu quero um cargo. Eu, Absa. Vou falar assim para ele assim, o que você vai fazer por nós, Absa? Eu falo assim, o que você tem para mim? Eu não sei se eu estou certo, tá? Não quer dizer, não sei se os irmãos concordam, todo mundo concorda comigo, mas se eu for ajudar um político, eu vou pedir um cargo. Mas já pensou se esse político, essa celebridade, essa autoridade perceber que eu estou ajudando sem nenhuma segunda intenção? Olha que maravilha, igreja. Já pensou ficar servindo, ajudando ele, e ele perceber isso, e ele for somando, anotando isso lá? Cada vez que eu fiz, fez, não me pediu nada. Fez, não me cobrou nada. Fez, não me pressionou por nada. Aí ele viu que eu fui fazendo isso, e a vida foi seguindo, eu fui fiel, eu fui proativo. A palavra de Deus fala que a gente deve fazer as coisas para o Senhor, né, sem murmurações, sem queixas, façais tudo sem murmurações. E isso eu tenho que aprender, igreja, tá? Eu estou aprendendo, estou me esforçando, porque é difícil. Pensa num trem difícil, tá? Então, se alguém tem uma receita, pode me passar, porque eu não peguei essa receita ainda não. Pensa nessa autoridade, então, anotando, a palavra de Deus fala que eu tenho que fazer sem murmuração. Imagina eu, fiel, proativo, disposto, sincero e sem nenhuma segunda intenção. Essa celebridade, essa autoridade está anotando. Uma igreja vai chegar um dia que ele vai ter um testamento lá e metade da herança dele vai ser para mim. Eu estou exagerando aqui, eu estou fazendo uma comparação meio exagerada para a igreja entender. E olha o que foi que Deus fez com a gente. O que foi que Deus fez com a gente? Nós somos herdeiros junto com Cristo. Nós somos co-herdeiros. Então, Deus fez assim. Ele nos deu a herança juntamente com Cristo. Por isso que vale a pena servir a Deus pelo que Ele é. Adorar a Deus pelo que Ele é. Sem querer nada em troca. Ia falar alguma coisa, Joel? Não, é isso que você está falando mesmo, pastor. O deserto, ele revela quem nós somos, né? A gente percebe isso claro lá no deserto, quando Moisés sai com toda a tropa, e dentro do próprio deserto houve revelações. A gente observa Miriam, né, junto com Arão ali, eles revelaram aquilo que estava dentro deles. E eu acredito que essa revelação traz quem nós somos. Tem o reconhecimento daquele que realmente serve e entende o processo do deserto, e tem aqueles que estão no deserto, mas ainda levam com eles uma bagagem do egocentrismo. Do velho homem, ainda não nasceu de novo, não foi totalmente transformado. Olha só, igreja, eu vou falar um pouquinho disso aí.
que a gente, no deserto, a gente revela quem nós somos. Nós nos revelamos. Pastor Abs, Sim. somando aí. João 17, 12. Eu gosto muito de João 17, porque é aqui onde é que tem uma sustentação do imperativo da unidade. Valorizar as pessoas. Olha aqui que Jesus cita aqui, ó. João, capítulo 17, versículo 12. Enquanto eu estava com eles, eu os guardei e os preservei no teu nome, que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Quem que são esses aqui? Jesus valorizou os discípulos. Essa junção aí de proatividade, da obra e tudo, vem esse imperativo da unidade. Jesus preservou. Então, preservar, em todo sentido nosso, é um objetivo de muita realidade para nós. É por isso que eu reforço, igreja, que realmente nós temos que valorizar as pessoas, ver quem está somando, quem realmente está ajudando e superar as diferenças. Por exemplo, eu tenho um temperamento difícil, mas eu tenho me segurado, me contido e pedido a Deus para me ajudar, porque senão eu não consigo ajudar os outros, se eu não conseguir ajudar nem a mim mesmo. Então, valorizar as pessoas, mesmo com as diferenças, porque os tijolos que construíram um prédio não são todos iguais, cada um tem um detalhezinho. O que acontece? Por exemplo, meu pai é pedreiro. Ele não está atuando muito mais, já está mais velhinho, mas o que acontece quando o tijolo é deformado? O que o pedreiro faz? Quebra. Ele faz o seguinte: se o tijolo tiver deformidade, meu pai pegava a colher e batia assim, e quebrava aquele cantinho que estava torto, para ele poder encaixar certinho na parede. Ele não jogava fora o tijolo. Ele quebrava aquele cantinho, aí ficava no padrão que precisava, e ele ia fazer a mesma função que aquele perfeito estava fazendo. A mensagem que a gente reforça aqui, que João Batista pregava, que nós temos que refletir sobre isso, igreja, é a mensagem do arrependimento. A igreja do deserto tinha uma mensagem do arrependimento. O pastor Walter falou disso lá na outra vez aqui. Arrependimento. Nós precisamos entender que a gente arrependeu não foi só no dia que nós aceitamos Jesus, quer dizer, que Jesus nos aceitou, que nós nos convertemos, entregamos e mudamos a nossa vida. Nós temos que arrepender também no dia a dia. Só quem não arrepende é Deus. Na Bíblia tem algumas vezes que cita a palavra arrependimento, mas não é o arrependimento no nosso contexto. O que seria? Porque um momento lá no dilúvio e um outro momento, esqueci. A palavra arrependimento no sentido de Deus é porque Deus ficou contrariado com a atitude do ser humano. Nós não, a gente arrepende porque a gente faz coisa errada mesmo. Nossa, cara, arrependi das palavras que eu falei. Nossa, arrependi daquela atitude que eu tomei. A gente arrepende porque a gente faz coisa errada. Então, eu quero reforçar com a igreja que nós devemos arrepender, irmãos. Arrepender de uma palavra mal falada, arrepender de um tratamento assim meio ríspido, arrepender de coisas que nós fizemos. Como diz o pastor Juvenil, eu preciso dar a marcha ré em algum momento, voltar e corrigir o meu curso. Para nós que somos imperfeitos, estamos crescendo, a gente vai sim crescer, melhorar, aperfeiçoar. Mas temos que nos arrepender. Em Romanos 6,4 fala assim, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Eu tenho que viver em novidade de vida. Assim como fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele. Cristo morreu, então eu morri junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos em uma vida nova. Tá? Mensagem de retidão. Precisamos nos esforçar para viver uma vida reta. Tá, irmãos? Uma vida reta, sem oscilar na direção.
Porque se eu estou seguindo uma direção e eu oscilar um pouquinho, que seja, bem pouquinho mesmo, pensa comigo, eu estou seguindo um caminho reto, mas o meu objetivo está lá longe, muito longe. Se eu oscilar bem pouquinho na direção, mas bem pouquinho mesmo, lá na frente eu vou estar muito desviado do meu objetivo. Porque a nossa caminhada é longa, igreja. O nosso objetivo não está aqui do outro lado da rua. Então, se eu desviar bem pouquinho, se eu oscilar bem pouquinho mesmo, mas pouco de verdade, vai fazer uma diferença muito grande lá na frente. Eu vou perder o meu objetivo. Tá? Também foi frisado aqui que a igreja do deserto tinha uma mensagem de abandono do pecado. Precisa abandonar o pecado. Uma característica de quem não foi transformado, né, ou quem se apostatou, quem abandonou a fé, né, é não identificar mais o pecado. Igreja, isso é muito perigoso, muitíssimo perigoso, a pessoa não identificar mais o pecado. Tipo assim, nada, não tem nada não. Não, cara, isso aí é coisa da sua cabeça. Não, isso aí é costume. Não, igreja, então é muitíssimo que o Senhor Deus, né, nos livre disso. Que nós precisamos entender, igreja, que uma característica é a pessoa não identificar mais o pecado. Olha o que diz a palavra aqui em 1 Timóteo 4, 1 e 2. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Então, eles apostatou, abandonou a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos serão espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Está vendo só, igreja? Isso é a mente cauterizada. Cauterizada. Eu vou ler aqui na outra versão, 1 Timóteo, né? 4, 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, né, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Olha só, irmãos, é um perigo muito grande, porque quando a consciência está cauterizada, eu penso num machucado, né? Aí suponho que o machucado foi queimado para poder criar uma casca para não infeccionar. Aquela casca não deixa passar, não deixa, por exemplo, criar uma bactéria, sei lá, não sei se estou falando alguma... Cria uma proteção. Agora imagina a mente cauterizada, para ele não tem mais coisa errada. Então a mensagem tem que ser de abandono do pecado. A gente precisa entender que precisamos identificar o pecado. E para identificar o pecado é o quê? Oração, vigilância, leitura da palavra, consagração, colocar realmente a palavra do Senhor no coração. Eu vou ler aqui agora mesmo, Salmo 119, 11, né? Nós devemos pedir discernimento e olhar para Cristo. Cristo é o alvo. Irmãos, eu tenho que ser referência. Isso é verdade. Eu tenho que ser referência. Tá? Eu já falei aqui outras vezes. Eu falo, por exemplo, para as minhas filhas que assim, só é para poder... Se você me vir xingando aqui em casa, então você pode xingar. Se você vir eu falando isso, você pode falar. Se você vir eu fazendo isso, você pode fazer. Então a gente tem que ser referência, isso é verdade. Mas assim, se eu ficar olhando só para o homem, se você olhar só para mim, o dia que eu pisar na bola com você, você entristece, desanima. Mas se eu olhar só para o alvo, eu preciso ter uma referência, eu preciso ser exemplo, eu preciso crescer, eu preciso realmente inspirar as pessoas que estão crescendo na fé, eu tenho que orientar, mas eu preciso olhar para o alvo. É o alvo que não me deixa perder a direção e desviar nem um pouquinho. Devemos estar em constante vigilância e oração com o Pai, né? A oração é a comunicação. Se você comunica muito com o Pai, você tem uma intimidade, você sabe o que Ele quer, você sabe como que Ele quer que você se porte, você sabe falar com Ele e sabe quando Ele está te respondendo. Tá? Então, quem está em contato, guardando a palavra no coração, que é o Salmo 119, versículo 11, não corre o risco de ser enganado. Acho que o pastor Walter postou
uma frase uma vez, belíssima sobre isso, que a igreja que lê a Bíblia, mais ou menos assim, não corre o risco, a igreja que lê a Bíblia, que ora, não corre o risco de ser levada por qualquer vento de doutrina. A igreja do deserto, meus irmãos, estava sujeita aos ataques do diabo. Esse texto aqui foi o que o pastor Walter fez menção agora há pouco. Tá? Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, tá? Para ser tentado. Não foi o diabo que levou Jesus ao deserto, foi o Espírito que conduziu Jesus para ser tentado. Então a tentação não vem de Deus. A tentação, Deus não tenta, quem tenta é o diabo. Mas Deus permite que você vá para lá, porque Ele quer que você seja aprovado, para você ser aprovado. E uma coisa que nós temos que entender é que assim nós podemos enfrentar o diabo com a palavra, assim como Deus, assim como Jesus fez, como Deus fez ali. Tá? Jesus falou assim, o diabo afrontava, o diabo atacava, Jesus falava a palavra tem poder. De mim mesmo não sai grande coisa, mas Deus me usando sai grandes coisas sim. Tenhamos em mente que o diabo não tem medo de nós, tá, igreja? Mas ele tem medo do nome de Jesus, ele teme Jesus. Ele bate em retirada, ele tem que sair pelo poder do nome de Jesus. Então, se proferirmos com fé e autoridade, né, no nome de Jesus, toda acusação cairá por terra. Nós somos imperfeitos, cheios de defeitos, né? O diabo vai querer acusar, aí você fala assim, sou mesmo, mas Jesus me perdoou, Jesus pagou o preço, eu não tenho mais culpa desse pecado. No nome de Jesus, o diabo tem que bater em retirada. Então a igreja tem que estar ciente que vai passar por provação, o diabo vai atacar, mas a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E a promessa da palavra, glória a Deus por isso. Tá? Romanos 8,37, meus irmãos, fala que em todas essas situações teremos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Aqui em outras versões é mais que vencedores. Eu gostei aqui dessa expressão da NTLH, olha só, a vitória completa. O que é a vitória completa? A vitória em todos os sentidos. Não é só uma vitória de formar numa faculdade, de ganhar um troféu numa Olimpíada, de ganhar o troféu lá da igual Regional 14, que ganhou tudo e mais um pouco. Não é só isso, igreja. É uma vitória em todos os aspectos. E fechando com chave de ouro, que é a salvação. E morando com Jesus, morando com Deus lá no céu. Em todas, olha só, Romanos 8:37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então o termo vitória completa, né, ficou muito interessante aqui na NTLH. Uma vitória ampla, em qualquer sentido. Vitória na vida espiritual, vitória na vida conjugal, vitória na vida profissional, vitória na vida sentimental, vitória em todos os sentidos. É coisa demais. Glória a Deus. Então, fechando agora, meus irmãos, a igreja do deserto não tem fachada, pois diante das provações nós nos revelamos. Sabe por quê? Porque assim, aqui no bem bom, no confortável, eu sou uma coisa. Agora, quando o pau estiver quebrando, e quando eu estiver no deserto, e quando eu estiver passando por tribulação, aí você vai ver quem eu sou. Então, lá no deserto não tinha fachada. João Batista era o que era. Jesus sendo Deus, mas ele também se tornou homem, né? Ele não teve, Filipenses 2, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas negou-se a si mesmo, reduziu-se à nossa insignificância como ser humano, e ele, mesmo assim, não pecou. Não tem fachada. A igreja do deserto está mais sensível à voz do Espírito. Quem de nós, já estou fechando, irmãos, quem de nós não teve alguma tribulação difícil mesmo, um momento difícil na vida? Os irmãos aqui que têm muito mais experiência do que eu, já viveram situações que conduziu a igreja, já teve altos e baixos, que pesado, mas no momento mais crítico a gente está mais sensível. Sabe por quê? Porque agora a gente está vulnerável. Aí se eu der espaço, o Espírito Santo fala comigo,
e me fala o que fazer, e aí eu não vou fazer coisa errada. Nós abrimos o ouvido melhor na tribulação. Tudo no bem bom, né, cara? Dinheiro, passeio, uma praiazinha, pegando uma corzinha lá. E a gente não está muito preocupado, não. Mas na hora que a coisa pegar, eu fico mais sensível. A pessoa vai me dar um conselho, aí eu vou estar mais atento, eu vou ficar mais cuidadoso, respeitar o que ele está me falando. A igreja do deserto vive na dependência de Deus. Nós precisamos entender, que eu já falei sobre isso, né? Descansar no Senhor, deixar Ele conduzir e realmente viver na dependência do Senhor. Nós temos que viver em constantes transformações, tá? Nós não devemos estar estagnados, nós não devemos focar no problema, devemos orar, vigiar, levantar a cabeça e ter certeza que o Senhor peleja por nós. A igreja não foca no problema, ela foca no seu propósito. Qual que é o propósito da igreja? Adorar a Deus e levar a palavra. Levar a cura. Nós somos realmente responsáveis por levar a cura. Esse é o foco. A igreja sabe que suas armas não são carnais. Nós ficamos um pouco entristecidos, né, nesses últimos dias aí, porque a igreja prega que as armas não são carnais, mas foi para a briga no braço. As armas não são carnais. Se não são carnais, devemos fazer realmente a aplicação dessa palavra do Senhor. 2 Coríntios 10, 4. 2 Coríntios 10, 4. A igreja do deserto, irmãos, ela forja campeões. Eu realmente quero ser um campeão. E já somos porque o Senhor está conosco. Olha lá, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Tá? A igreja, coloca para finalizar, por favor, Leonardo, Romanos 11, 36, pode pôr tá aí, na NTLH. A igreja do deserto sabe que o único que deve ser reverenciado, louvado, adorado e exaltado é Deus. Olha lá, pois todas as coisas foram criadas por Ele, tudo existe por meio dele e para ele. Deus criou, Deus nos criou, Deus nos deu essa oportunidade. Tudo que caminha aqui é por intermédio dele, e toda honra, toda glória, tudo que acontece é para ele. Então eu preciso lutar para que eu não envergonhe o meu propósito. Todas as coisas foram criadas por ele, tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Então, essa é uma reflexão, tá, que eu queria trazer aqui para a igreja. E fiquei muito feliz, honrado de poder participar. E muito obrigado pelos irmãos que nos ouviram aí. Deus abençoe e já devolvo aqui para o pastor Miro. Obrigado, irmãos. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Deus abençoe o pastorados. Trouxe aí uma palavra abençoadíssima, né?